Canal Assembleiano Apologista. Paz e graça a todos que estão conectados aqui no canal Assembleiano Apologista. No vídeo de hoje veremos um resumo da live onde Moisés Amâncio participou no canal Isaías Navi. E o tema da live é o seguinte. É uma pergunta. Se o Pai é o Criador, por que Hebreus diz que o Filho fundou os céus e a terra? Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal que viesse a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e deixe também o seu like. Eu quero apresentar aqui qual é o tema da live. O tema da live é Hebreus 1, versículo 10. É claro que durante a discussão a gente vai passar por várias passagens bíblicas, né? Tanto capítulo de Hebreus, primeiro capítulo, como vamos para o Antigo Testamento também, mas o foco é entender Hebreus capítulo 1, versículo 10. Agora, qual é a questão em si desse versículo? Deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidinho para apresentar para o pessoal, né? Aqui, Hebreus versículo 1, ou capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó, dois pontos, né, como está aqui, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de suas mãos. O 11 e o 12 está ligado ao versículo 10. A pergunta é, esse tu, Senhor, é quem? É o Pai ou é o Filho? Né? Como entender esse versículo de acordo com o seu contexto original, que daqui a pouco a gente vai para lá também, isso aqui vai ser discutido, Salmo 102, versículo 25, 26, como entender esse versículo com o seu contexto original, sendo que esse aqui, a princípio nós vemos, de acordo com o modo do discurso aqui, ele está se referindo ao Filho, pelo menos eu defendo essa ideia, não sei, vamos ver aí os nossos companheiros. Como entender ele com o seu contexto original, ele se referindo ao Filho, o seu contexto original se referindo a Yahvé, né? Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Será que o Filho fundou o céu e a terra, participou da criação, é criador também, podemos chamá-lo assim? Vamos discutir essa questão, tá? Então, eu vou passar a palavra de acordo com a ordem de chegada aqui na live, primeiramente para o Marcos Paludo, depois para o Elise, depois para a Adriano, depois a gente vai batendo papo aí conforme o andar, o fluir da live, né? Então, boa noite, Marcos Paludo, seja muito bem-vindo. Pode falar a sua posição que você defende a respeito boa noite, então. Vou falar aqui, Isaías, vou fazer um resuminho bem rápido. Boa noite a todos também, quem está chegando aí no chat, como o Isaías já falou, coloca aí seu nome também, dá seu boa noite, a gente gosta muito de conversar com todos vocês também do chat, tá? A minha defesa do texto, eu vou falar ao longo do debate aqui, desse bate-papo que a gente vai fazer, que o texto de Hebreus, ele representa algo que há de vir, né? O mundo que há de vir, tá? Então, representa uma criação que vai acontecer no futuro. Eu vou apresentar vários textos que apontam isso, inclusive do próprio livro de Hebreus, na sequência do texto. Eu não vou falar aqui agora, nesse resumo que eu vou falar, mas eu queria fazer essa apresentação. E para mim, né, deixar já um ponto já para você que está assistindo, esse texto de Hebreus 1:10, eu tinha uma interpretação antes, mas para poder conversar melhor aqui e fazer uma apresentação melhor, eu vou explanar o que eu tinha de pensamento para o que eu tenho hoje de pensamento, né? Porque tenho certeza que Deus abriu muito a minha mente, meu entendimento para esse tipo de coisa, então eu vou apresentar esse pensamento que eu tenho, tá? Todos sabem, ou se você não sabe, eu creio que existe apenas um Deus, o Pai, e que existe apenas um Senhor, que é o Messias, que é Jesus. Então, é nisso que eu creio. O Espírito Santo, eu não sou trinitário, então a questão do Espírito Santo, eu não creio que ele seja uma terceira pessoa, mas ele poderia ser três coisas, né? No Antigo Testamento apresentado como ele uma forma visível, né? Como a sarça ardente, já citei isso. Uma forma também não visível, mas manifestável, como foi
em Atos 2, no Pentecostes, e também uma questão de o Espírito Santo ser o espírito de santidade, a santificação diária da pessoa. Então, tem essas três colocações que cabe ao texto explicar e não a nós querer dar uma interpretação. Então, queria passar isso resumidamente e conforme a gente vai conversando aqui, não vou dar muitos spoilers agora, mas vamos conversando, eu vou falando o ponto de vista e vou explicar os textos aí conforme o meu entendimento, tá bom? Então é isso que eu queria passar, Isaías. Boa noite, Elis. Pode falar aí o que você deve... Tá mutado. Tá mutado. Tá mutado aí, amigo. Fala de novo. Isaías. Boa noite, Isaías. Boa noite a todos aí que estão assistindo, aos espectadores. Podemos ver aqui em Hebreus, capítulo 1, de acordo com todo o contexto, que aqui claramente se trata do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê aqui o capítulo 1, versículo 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Se você lê do capítulo 1 até chegar aqui no versículo 10, entende-se de forma clara, não tem como a pessoa entender diferente, de que esse texto aqui está tratando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, foi ele quem fundou os céus e a terra. Eu acredito que só essa fala aqui de forma introdutória já dá para explicar bem o que é que eu vou defender nessa noite. Muito bem. Adriano Cruz, boa noite. Boa noite, Isaías. Boa noite, Marcos. Boa noite, Alice. Bom, nós vamos analisar o texto, né, analisando aqui a interpretação dos trinitários e analisando de fato o que a Bíblia diz em relação a isso. Porque bater o martelo e dizer que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, formou o céu e a terra e atribuir a ele o título de Criador, entra em conflito com a própria crença da Trindade. E é claro que nós vamos defender isso à luz de todo o texto de Hebreus, e claro, com o contexto geral da Bíblia, mostrando realmente que, se Jesus Cristo, de certo modo, ele tem participação ali na criação do céu e da terra, né, de trazer à existência tudo o que existe, né, incluindo o céu e a terra. Isso realmente prova que ele é o criador disso, foi ele que idealizou o surgimento do planeta Terra, do universo. Nós vamos conversar sobre isso, vai ser interessante analisar os argumentos, e espero que no final da live a gente possa ter analisado perfeitamente as duas vertentes, né, as duas interpretações, e tirar nossa própria conclusão à base da Bíblia. Adriano, e você? O que você pensa que é esse senhor aí? Quem é? Então, o escritor, ele está se referindo também a Jesus Cristo. Só que na ideia do escritor, ele aplicar um texto que é mencionado lá no Velho Testamento, aplicado ao Pai, né? E no Novo Testamento, esse texto ser aplicado a Cristo, não prova que existe Trindade, ou que o Pai é o Filho é o Pai no Novo Testamento. Também não tem essa ideia. Embora seja Jesus Cristo aí sendo mencionado nesse versículo, mas eu vou explicar mais para frente por que termos aplicados a fulano e também a Beltrano não prova que eles são a mesma composição de um ser, né? É Jesus Cristo? É Jesus Cristo. Jesus tem participação na formação do planeta Terra, do universo? Tem. O contexto geral da Bíblia mostra isso. Mas isso faz de Jesus o Criador? Vamos analisar. Isso prova que, de fato, a Trindade existe? Também vamos analisar essa possível interpretação à luz aí do texto, né, de Hebreus. É interessante a gente começar a analisar desde o começo, porque realmente Hebreus fala do Pai, mas também fala de Jesus. E aí o escritor aplica esses salmos aí a Jesus Cristo nesse contexto.
O pessoal tá pedindo o link aí no chat, eu mandei o link aí, mas só vai entrar você que tem base bíblica para debater aqui. Não adianta chegar aqui e falar eu acho e tal, não, tá? Só lembrando. Só isso. Bom, então tá. Aqui, então, segundo a Adriana, ele é Jesus, todo mundo concorda que é Jesus Cristo, esse Senhor aqui, ok? Todo mundo concorda. Beleza? Então, vamos lá. Salmo 102. Salmo 102. Sabemos que o Salmo 102, 25, ele diz: desde a antiguidade fundaste a terra, o céu sombra das suas mãos. No 24 ele vai dizer: dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e o céu são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão, como vestido, como roupa mudarás e ficarão mudados. Isso aqui também é citado lá no versículo 11. Porém, tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Então, esses 3 versículos são citados lá em Hebreus. No 24, no Salmo 102, ele diz: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Agora, Adriano, como é que você concilia toda essa passagem citada por Hebreus para se referir ao Messias? Aqui está falando do Messias? Não, em Salmos ali se refere a Jeová. Agora, então ele mudou o sentido. Porque funciona assim. Quando nós temos uma lógica de entendimento muito fácil de ser compreendida. Quando alguém, por exemplo, quem foi que salvou a nação de Israel do Egito? Jeová ou Moisés? É claro que nós concordamos que foi Jeová. Não foi Moisés. Moisés foi alguém usado por Jeová para salvar Israel lá do Egito. O próprio Jeová diz que foi Moisés que salvou Israel do Egito, embora ele mesmo saiba que não foi diretamente. Ele foi apenas usado. Então, o ato de salvação da nação de Israel lá da escravidão do Egito é atribuído a Jeová, embora ele tenha usado Moisés para essa finalidade. O mesmo princípio se aplica a Jesus Cristo. No Salmos, o salmista ali está aplicando a Jeová, o fundador da terra. E aí o escritor, em outro sentido, aplica essas mesmas palavras ao Senhor Jesus Cristo. É claro que nós 4 aqui concordamos que Jesus ele tem sim participação na criação do universo e do planeta Terra. É fato, não negamos isso, a Bíblia deixa isso muito bem claro. Agora, isso não torna Jesus o Criador, assim como não torna Moisés aquele dono do ato de salvação de Israel. Tanto que a nação de Israel agradece a Deus, não a Moisés. Porque eles entendiam perfeitamente que Moisés era apenas um instrumento, né? Uma pessoa designada por Deus para um objetivo específico determinado por Deus. Da mesma forma é Jesus Cristo. Jesus, ele participar no ato de criação, não torna ele criador. Por quê? Porque ele simplesmente era alguém usado por Deus para essa finalidade, da mesma forma como Moisés. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que salvar a nação de Israel é equivalente a salvar a humanidade do pecado e da morte. Eu estou apenas definindo que, na questão de designar alguém para um objetivo específico, aquele que faz o objetivo determinado não é o dono do objetivo que foi determinado, e sim aquele a quem determina. Deus é o dono do ato de criação. O mérito de criar é dado a Deus, embora ele tenha usado Jesus Cristo, seu Filho, para essa finalidade. Então, Salmos aplica ao Pai, Hebreus é aplicado a Jesus Cristo. E eu posso fazer isso, pegar um texto aplicado a Deus e aplicar a Cristo? Pode. O que ele faz é uma citação do Antigo Testamento dizendo que esse texto
se refere ao filho e não ao pai. Exatamente, mas pode sim, Então, inclusive existem mudou. outras ocorrências de textos que são aplicados a uma pessoa no Antigo Testamento e posteriormente é aplicado a uma outra pessoa. Existem outros paralelos bíblicos com essa mesma coisa é aplicado a Jesus Cristo. E eu posso fazer Porque isso, pegar um texto aplicado a Deus e aplicar a Cristo assim, de forma arbitrária? Porque o que ele faz é uma citação do Antigo Testamento dizendo que esse texto se refere ao filho e não ao pai. Exatamente, mas pode sim, Então, inclusive existem outras ocorrências de textos que são aplicados a uma pessoa no Antigo Testamento e posteriormente é aplicado a uma outra pessoa. Existem outros paralelos bíblicos com essa mesma construção de aplicação. E não há erro nenhum analisando-se dentro do contexto de cada versículo bíblico. Eu posso dizer que o pai fundou a terra e o filho também fundou a terra. E ainda poderíamos acrescentar que foi feito isso por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala, né? Por meio da palavra de Deus, por meio da ordem de Deus, do poder de Deus. Podemos dizer isso. E não estaria errado. Agora vamos analisar, né? O pai idealiza, Jesus usa Jesus Cristo para fazer aquilo que foi idealizado, e ambos compartilham o mesmo poder de criação ali, que é o Espírito Santo. Tá, mas quando fala assim, os céus são obra das tuas mãos, quem botou a mão para fazer os céus? Ambos. Porque a Bíblia também fala que o pai fez. O pai não ficou só observando Jesus Cristo fazer, não. O pai, segundo o que a Bíblia diz, também colocou a mão na massa e começou a produzir. Entendeu? Só que a Bíblia não fala. Entendi. Elis nasceu. Pode falar agora. O que você acha? Tá mutado. O pastor Moisés chegou aí, é bom ele falar também aí de forma introdutória, e depois eu argumento alguma coisa aí que eu quero falar. Quer que eu passe a palavra para ele? Pode falar, pastor Moisés. Seja bem-vindo ao canal e pode dar seu parecer sobre aí essa questão aí, que eu acho que o senhor já entendeu. Boa noite, paz e graça a todos que estão aí presentes na live e a todos que estão assistindo a essa live essa noite aí. Eu creio que o assunto aqui é Hebreus, capítulo de número 1, né? E se eu não me engano aqui é o versículo de número 10, né? Onde diz aqui: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então, no parecer aqui, se a gente for decorrer no texto aqui, ver o contexto, nós vamos perceber nitidamente aqui que o Senhor aqui, que no grego aqui é Kyrios, se refere a Jesus. Está se referindo aqui, inclusive quando fala aqui, né, que no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Aqui está se referindo a Jesus. Jesus, né, com o poder, né, das suas mãos. Aqui no versículo também de número 3, fala aqui, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós vamos ver nitidamente aqui, em Hebreus capítulo de número 1, que aqui, esse Senhor aqui, a palavra Kyrios aqui, se refere a Jesus. Então, esse é o ponto de vista que eu vou defender aí na live. E no decorrer aí também da live aí, a gente poderá se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Amém? Posso falar? Passa a palavra aí. Sim, mas pelo que eu entendi, todo mundo aqui concorda que é Jesus Cristo. Agora, de que forma isso aconteceu? Como que eu posso dizer que Jesus fundou o céu e a terra, sendo que o salmista diz que Yahvé fundou o céu e a terra, né? O texto em si aqui, o Salmo, ele está se referindo a Yahvé. Também não está dizendo, meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. E esses 3 passagens aqui, pois tu és o mesmo, teus anos nunca terão fim. Lá em Hebreus vai dizer que o que Davi está... que eu acredito que esse salmo seja de Davi, eu não tenho certeza. Se estiver errado, me corrija.
A quem ele dirige a oração, né, o salmo, é a Yahvé. Então, eu acho complicado você pegar esse texto e dizer que se trata do filho de forma específica, sem entender. Oi. Posso levantar uns pontos aqui para explicar o motivo que se aplica a Jesus? Sim, pode Porque falar. Se a gente for começar a ler desde o primeiro versículo aqui, nós vamos ver aqui dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, aqui já é o primeiro ponto. Já podemos perceber que está se referindo aqui a Jesus nesse momento. Aí continua falando de Jesus: quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O problema é no Salmo 102. O problema é no Salmo 102. Aí não há dúvida. Não, então. Salmo 102 lá, sim, vai se referir a Jeová, né? Mas é porque o nosso Deus é um Deus triuno. Então nós vamos ver na Bíblia, para a gente embasar aqui, para poder entender, nós vamos ver que tanto o Pai, né, Jeová, ele é onipotente, ele é criador, ele tem todos os atributos divinos. Nós vamos ver que Jesus também, ele tem todos os atributos divinos, ele é criador, e também o Espírito Santo. Então não implica nada lá em Salmo aplicar a Jeová e aqui aplicar o texto a Jesus aqui em Hebreus, porque ambos eles são criador. Simplesmente por esse motivo. Entendi. Ô Isaías, eu gostaria aqui no decorrer aí também, depois que o Elis ele falar aí, mais para frente, seria bom também relacionar sempre, né, outros textos também, mostrando que Jesus é criador. Pode falar, Elis. Desculpa te atrapalhar aí. Boa noite, por irmão. Eu gostaria aqui rapidamente de dar uma alfinetada no Marcos Paludo, porque ele disse que só Jesus é Senhor. Na fala dele aí anteriormente, quando ele se pronunciou aí, ele disse que só Jesus é Senhor. Mas a gente vê, por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 23 e 24, e Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o Pai é chamado de Senhor. E Isaías capítulo 6, versículo 8 a 10... Só uma coisa. Eu não falei que só Jesus é Senhor. Eu falei que Jesus é Senhor. Deus é o Pai. Eu falei que Jesus é o Senhor. Então eu acho que você não percebeu aí quando você falou. Depois você pode até dar uma analisada na live, depois que acabar. Mas ficou gravado aí quando você disse que só Jesus era Senhor. Então a gente viu aqui que o Pai é Senhor, de acordo com Isaías e Apocalipse. E o Espírito Santo também é chamado de Senhor, de acordo com Isaías capítulo 6, versículo 8 a 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25 a 27, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pronto, aí o Isaías pode dirigir a palavra aí para o Newton. Para o Adriano, mas ele saiu daqui, parece que ele caiu. O Adriano tem que conectar a câmera e o microfone aí, que ele está aqui por fora. Eu não sei que barulho é esse. Peraí, deixa o Moisés Amâncio falar. Deixa ele falar. Vai lá, Moisés Amâncio. Boa noite. Pode ir. Vamos lá. Fala aí. Boa noite, obrigado. Gostaria de falar a respeito aqui do versículo 3 aqui, né, que diz aqui: sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Então aqui nós vamos ver que a palavra no grego aqui é caracter, né, que significa que é uma expressão exata aí, ou uma impressão, né, deixada quando um metal ele é pressionado contra uma cera, né, como um selo real, entendeu? Então aparece aqui nesse texto a palavra caracter. Mas de que forma que Jesus ele é essa expressa imagem aí, né, de Deus o Pai? Se nós formos ler João capítulo de número 1, em versículo de número 18, nós vamos ver lá dizendo dessa forma que Deus ele nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ou seja, Jesus, Deus, ele nunca havia sido visto por ninguém. Mas quando Jesus ele nasce, né, ele se humaniza, então Deus ele pôde ser conhecido através da pessoa de Jesus. Então, é nesse sentido que Jesus ele expressa a imagem do Deus invisível aí. Eu gostaria também de estar falando aí a respeito do versículo 9, que diz assim: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu vi nossos companheiros aí citando a respeito desse texto, sobre Deus aí ter ungido a Jesus. Então, às vezes o testemunho de Jeová, pessoas que têm outro ponto de vista, eles vão querer dizer que através desse texto aqui, por Jesus ele ter sido ungido, né, pelo Pai, faz com que Jesus ele seja menor do que o Pai, né? Mas isso aí nós vamos ver que é uma alusão ao Salmo 45. E por que Jesus ele foi ungido ao Pai, né, fazendo essa alusão pelo Pai, fazendo essa alusão ao Salmo 45? Nós vamos ver que os antigos reis, né, e sacerdotes, eles eram consagrados, né, ao ofício, ao seu ofício. E nós vimos ali que quando eles eram consagrados ao ofício deles, era derramado o óleo sobre a cabeça deles. Nós vamos ver várias referências bíblicas, né? Levítico, capítulo de número 8, números 3, se eu for citar aqui, tem vários textos que mostram que os reis, os sacerdotes, eles eram consagrados, né, ao ofício deles, quando era derramado óleo sobre a cabeça dele. Então, quando Jesus ele foi consagrado a Messias, né, quando ele foi ungido, ele foi consagrado a Messias, né, e foi consagrado como rei. Então, isso aí traz, então, uma alegria, traz um triunfo. Por isso que é usada essa expressão aí para Jesus, né, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, isso significa que Jesus ele está acima de tudo. Isso significa que Jesus Cristo ele foi exaltado, e ele está acima de todos os reis e de todas as autoridades. É só nós lermos aí Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, nós vamos ver ali que o nome de Jesus Cristo, ele foi elevado sobre todos os nomes. O nome de Jesus Cristo foi exaltado. Então, por isso que é usada essa expressão aí, né? Deus te ungiu com óleo da alegria. Então, é porque Jesus, ele tem aí, né, ele foi elevado, né, acima de todos os reis da terra, acima de todos. É por isso que Jesus Cristo ele foi ungido aí a rei e a Messias. Então, isso aí não rebaixa Jesus a nada. Eu gostaria também de salientar aos nobres aí que estão assistindo essa live, que é bom a gente salientar também que Jesus Cristo ele é eterno. Jesus Cristo ele não teve um princípio, além de Jesus Cristo ele ser criador, Jesus Cristo ele é eterno. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, lá está dizendo que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. A palavra hebraica usada ali é Olam. E essa palavra Olam, ela é usada em Salmo 90, para Jeová. Lá está dizendo que Jeová ele é de eternidade a eternidade. A mesma palavra que é usada para Jeová, a palavra Olam, no hebraico, também é usada aqui em Isaías 9, versículo 6, para Jesus, mostrando que Jesus ele também é eterno, igual ao Pai. É necessário também salientar aos nobres irmãos aí, que além desse texto aqui, nós vamos ver que reforça que Jesus ele é criador de todas as coisas. No versículo 2 fala aqui, ó, a respeito de Jesus, é quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quando nós olhamos no versículo de número 10, está falando, esse Senhor Quírios aqui se refere a Jesus. Está dizendo aqui, ó, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Aí quando nós vamos olhar para outros textos bíblicos, nós vamos ver lá em João capítulo de número 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por Jesus. E lá está dizendo ainda que sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós lemos também Colossenses capítulo de número 1, versículo 16, lá está dizendo porque nele foram criadas todas as coisas, né, que há nos céus, que há na terra, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E nós vamos ver também lá em Hebreus capítulo número 1, versículo 2, dizendo que Jesus ele fez o mundo, e no verso 10 está dizendo que
que no princípio, que já foi mencionado aqui, que é o texto que nós estamos lendo. Então era sobre isso que eu queria dizer, né? A respeito da eternidade de Jesus e também ele sendo o Criador. Então não tem problema o autor aqui de Hebreus, ele usar lá de Salmo 102, aplicar a Jesus, porque Jesus, conforme foi que o Elias ele já disse aí, nós servimos a um Deus único, nós somos monoteístas. Mas, porém, a Bíblia nos ensina que nós são três pessoas distintas, cada um deles com as suas qualidades, mas os três juntos se torna uma só divindade, um único Deus que deve ser adorado. Amém? Pode passar Adriano Cruz, fala aí agora. Eu quero entender, Adriano, então, que no Salmo 102 ele fala de uma pessoa só, certo? Como que ele pode modificar isso em Hebreus? Fala aí. Então, de que forma, né, que Jesus Cristo é a cópia? Ele diz que o que ele ensinava não vinha dele, mas sim do Pai. O que ele fazia foi porque o Pai mandou. Então, ele imitou perfeitamente bem o Pai dele. Quem via Jesus falando, ensinando, agindo, perdoando, tratando as pessoas, era exatamente como Jeová teria feito se Jeová tivesse vindo à Terra. É por isso que Jesus é uma cópia, é o único ser no universo que consegue imitar perfeitamente Jeová, é o Filho dele, Jesus Cristo. Só. Isso prova que Jesus é junto com Jeová? É igual a Jeová? Não. Ele é uma cópia. E cópia, assim como a cédula de R$100 numa Xerox não tem tanto valor quanto uma cédula original de R$100, Jesus é uma Caramba, cópia. isso é nota falsa? Pois é. No mundo imaginário do Newton, uma Xerox de uma nota de R$100 é tão verdadeira quanto a nota de R$100. Mas não é? E se você entregar as duas notas para o Newton, sabe quanto é que ele vai ter? R$100. Porque duas notas de mesmo valor é uma só nota. Essa é a lógica do Newton. Agora, voltando para o texto aqui em questão, Jó 38, ali Jeová está tendo uma conversa com Jó, né? E aí Jeová fala assim no versículo 9: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me se você acha que tem entendimento. Então, Jeová, ele também participa na obra de lançar os alicerces ou de fundar a terra. Por quê? Porque é Jeová e Jesus que trabalham ali no projeto de fazer com que as coisas venham a existir. A única diferença é Jeová, ele cria do nada. Jesus cria a partir daquilo que Jeová já criou. Essa é a diferença. Entendeu? Então, Jesus, ele faz, Jeová cria. Jeová é o único ser no universo que pode fazer algo surgir do nada. Jesus não. Jesus, ele tem que usar, por exemplo, matéria-prima para poder fazer alguma coisa. E isso não torna Jesus criador igual ao Pai. E já deu para entender teu raciocínio, Adriano. E eu estou concluindo. E aí, Amâncio, só para finalizar com você, você usou um texto que diz que Jesus ele é o intermediário da criação. Não sei se você percebeu. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. É interessante que quando Jeová usa alguém para fazer alguma coisa, aquilo que é feito é atribuído a Jeová. Por exemplo, quando Jeová transmitiu a lei para a nação de Israel, qual foi o meio? Moisés. Então, entre a nação de Israel e Jeová, tinha Moisés como intermediário, como instrumento. Então, por meio de Moisés, Jeová deu 613 leis. Quem falou com Moisés na sarça? O anjo, não foi Jeová. Então, por meio de anjos, Jeová transmitia a sua mensagem. E quem ouvia essas mensagens entendia que o que estava sendo transmitido não era do anjo, era de Jeová. O anjo era só um instrumento. Quando Jeová cria, ele usa Jesus Cristo. Então, o ato de criar não é de Jesus, ele é só um instrumento. O ato de criar é de Jeová. É por isso que na Bíblia inteira, especificamente no Novo Testamento, apenas o Pai é tratado como criador, nunca Jesus Cristo. Vou auxiliar
Roberto aí, né? Auxiliar Roberto ainda não falou. Pode falar. Alô? Auxiliar Roberto, pode falar. Travou ali. Fala aí, amor. Pois aí, eu gostaria de falar. Aqui, ouvi agora. Gostaria de responder aí ao Adriano Cruz, porque ele estava falando a respeito de João. Peraí, responder ali. Tá uma barulheira. Vai, fala, amor. Ele falou a respeito de João, capítulo de número 1, versículo 3, quando eu citei aí, né, que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, né, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o que o Adriano fez? Ele usou aí a tradução do Novo Mundo, lá está escrito assim, ó, todas as coisas foram feitas, aí foi acrescentado, né, por meio dele. Isso aí foi um acréscimo, né, foi uma interpolação feita na tradução do Novo Mundo, né, e aí os testemunhos de Jeová, eles querem rebater aí, né, porque foi usada a preposição de ar aí no grego, né, para Jesus. Então, eles querem dizer que essa preposição aí grega de ar, né, no texto, as testemunhas de Jeová, eles afirmam então que Jesus, ele é um meio, né, que Jeová ele usou para criar todas as coisas. Mas aí, eu faço uma pergunta para o Adriano Cruz, que é a seguinte: então por que o apóstolo Paulo ele usou essa mesma preposição de ar, né, do grego aí, para Jeová? Está lá em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Lá está dizendo assim, ó, porque dele e por ele são todas as coisas. Aí eu pergunto para o Adriano, a preposição de ar aqui, no grego, foi usada para Jeová também? E aí? Está rebaixando Jeová aqui? Gostaria que ele respondesse para mim. Eu vou responder brevemente, Moisés. Primeiro que quando você fala que foi a tradução do Novo Mundo que acrescentou a tradução por intermédio dele, isso é uma inverdade. Se você, por exemplo, ler outras obras ou outras Bíblias trinitárias, você vai encontrar por intermédio dele em diversas Bíblias, inclusive das versões Almeida. E não foi o corpo governante que produziu as versões Almeida e acrescentou lá também. É um erro. Segundo ponto é que se você for procurar no dicionário, a expressão de "a", ela realmente é por intermédio e através de. Quando você fala de Romanos, é um outro contexto, onde ali não está se referindo a um terceiro, uma segunda pessoa no contexto. Porque a própria expressão de "a" pode sim ser traduzida por ele, mas tem que se analisar o contexto. Então, finalizo minha resposta. Antes de passar a palavra pro... Eu quero passar a palavra para o auxiliar Roberto. Tá, só para concluir, ó. A NVI... Pessoal, tá travando aqui, eu não estou ouvindo direito vocês. Tem alguém com... Peraí. Vai. Tá anotando o estudo. Posso falar agora aí um pouquinho? Ô, Paulo, deixa eles dois falarem, depois você fala à vontade. Primeiro o Moisés Amâncio. Tá bom. Moisés Amâncio. Ih, travou. Eu tenho uma pergunta rapidinho a Adriano. Adriano, por que toda vez que você é refutado, você diz que a Bíblia foi adulterada, você começa a dizer que está errado? Não é melhor você aceitar? Porque toda vez você faz isso, toda vez você dá essa cambalhota. Quando alguém lhe refuta, aí você diz, não, está adulterado esse texto. Sempre é assim. Tá, mas em nenhum momento... Eu queria que você explicasse para nós por que você faz isso. E às vezes o companheiro mostra até no grego, no hebraico, e aí você não aceita. Em nenhum momento, Roberto, até o momento, eu não disse que isso aqui está adulterado, em nenhum momento, até porque a gente não fez nenhuma análise de traduções aqui bíblicas, né? O que eu disse foi que o Moisés Amâncio fez uma afirmação que ela não se sustenta porque Bíblias Almeidas provam que o que ele disse também está na Bíblia Almeida. Não, mas a palavra que o Elis falou lá em João, você disse que ali em João 1:3 que o escritor diz assim, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você disse que isso aqui foi uma adulteração.
Jesus não fez nada. Não. Eu acho que Isaías está vendo perfeitamente aí que existe uma grande diferença entre o que eu falo e o que entra no ouvido de vocês. O Elise e o Roberto são péssimos ouvintes, gente. Não. Peraí, Adriano, não, peraí. O que eu disse, Roberto, foi o seguinte. O Elise usou a palavra criar, citando João capítulo 1, versículo 3. E eu disse para ele que não tem a palavra criar em João capítulo 1, versículo 3. E aí você leu de novo aí, ou citou o texto, dizendo assim, todas as coisas foram criadas por ele. Essa expressão por ele em João 3 está errado. Tanto é que se você pegar outras Bíblias, tá errado. Mas aí, Adriano, no grego, tá errado no grego? Porque eu já disse a você, você fica muito em tradução, a tradução tal, mas na língua original, como é que diz? No grego. Quanta de altura é por intermédio dele, através dele. Ô Adriano, gostaria de falar um pouco sobre Colossenses 1,16. Ó, Colossenses 1,16 aí, ó. Se a gente for analisar, Tá na tela. Dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas. Na tradução do Novo Mundo foi feita uma interpolação acrescentada a palavra outra. Aí depois, mais à frente, né, que há nos céus, que há na terra, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, aí aqui eles acrescentaram novamente, outra interpolação. As outras coisas, isso não tem também no Novo Testamento interlinear grego. Aí, continuando, foi criado por ele e para ele, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. Aí, acrescentaram de novo, outra interpolação. Colocaram antes, todas as outras, colocaram mais uma vez a palavra outra. E depois, mais uma vez, outras coisas, né, vieram a existir por ele. Então, a tradução do Novo Mundo aí, ela é uma vergonha, né, para falar a verdade. Porque só nesses dois textos, esses dois versículos que eu citei aí, eles acrescentaram 4 vezes a palavra outras e uma vez a palavra coisas. No léxico grego, no Novo Testamento interlinear, não tem esses acréscimos aí e de tirar também uma palavra. Eu gostaria de aproveitar também que eu estou com a palavra e fazer uma pergunta para o Adriano Cruz, como nós estamos falando de Hebreus capítulo 1, versículo 10 aqui, né, falando que no princípio, né, através de Jesus, foi fundada a terra, né, e os céus são obras de suas mãos. O Adriano, ele insiste aí em dizer que Jesus ele não é criador. E ainda insiste também em falar que Jesus também ele não é eterno, ele foi criado. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Adriano, que é a seguinte: se Jesus ele é menor, conforme os testemunhos de Jeová eles ensinam, e que Jesus ele foi criado, então como explicar Isaías 43, versículo 10, parte B, onde lá diz que antes de Deus, nenhum Deus se formou, depois de Deus, nenhum outro Deus se formará. E não adianta também, Adriano, você vir falando que o contexto, né, ele está se referindo à imagem de escultura, né? Você pode vir aí com outro capítulo ali de Isaías 43 ali, outros versículos, mas nós sabemos ali que antes de ser escrito Isaías 43, versículo 10, nós sabemos que já existia imagem de escultura. E depois de Isaías 43, versículo 10, sempre existiu imagem de escultura. Nós vemos até no dia de hoje. Então o texto ele está se referindo sim, né? Que antes de Deus não se formou nenhum Deus todo-poderoso e depois de Deus nenhum outro Deus todo-poderoso haverá. E se Jesus ele é um Deus, né, vocês creem que Jesus ele é um Deus, fala que ele é um Deus menor, como que Jesus ele foi criado depois? Vai invalidar Isaías 43, versículo 10. Então eu gostaria que você explicasse sobre essas interpolações aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 16 e também sobre Isaías 43, versículo 10. Esquece de falar que é imagem de escultura, viu? Porque até hoje existe imagem de escultura. Tá bom? Tá bom. Faz favor para nós. Primeiro você começou falando sobre Colossenses 1,16, né? Você está dizendo ali que a tradução do Novo Mundo acrescentou a palavra outras ao texto. Engraçado que quando eu leio aqui, por exemplo, na Bíblia King James,
Você sabia que quando o tradutor usa a King James, ele traduz pantar e ele acrescenta outras 100 vezes? Você sabia que a nova revisão do Novo Testamento, quando ele traduz também a palavra pantar, ele também acrescenta a palavra outras 67 vezes? Você sabia disso? Existe uma infinidade de Bíblias, como a The Good News Bible, por exemplo, em Lucas 21:29, lá ele acrescenta a palavra outras. Enfim, tem uma quantidade enorme de Bíblias que, quando traduzem a palavra pantar, eles acrescentam outras, todas as outras coisas. Então, não é um acréscimo. Sabe por que não é um acréscimo? Acréscimo puro. A gramática grega em inglês do Novo Testamento, de Christian Literary, diz assim, ó, abre aspas, não é incomum no grego, koiné, se omitir a palavra outras. Aí, o erudito Rolf Furuli, ele é professor, inclusive, na obra Teologia de Tradução Bíblica, aliás, o livro, né, Teologia e Tendências nas Traduções da Bíblia, ele fala assim sobre Colossenses 1,16. Isso significa que os colchetes que a tradução do Novo Mundo usa perto de todas pode ser removido. Aí note aqui, ó, visto que a palavra outras não é uma adição ou interpolação, mas em um dado contexto ela é parte legítima de paz. Ou seja, Amâncio, dentro da tradução, da capacidade de traduzir, né, é possível sim ter essa tradução em Colossenses 1,16, assim como ocorre em diversos outros versículos, em diversas outras Bíblias, o que você chama de acréscimo da palavra outras, como já demonstrado para você. Agora, sobre Isaías 46, né, Jeová falou assim, nenhum outro Deus se formou, nem antes de mim, nem depois de mim. E isso é verdade. E aí você trouxe atenção à questão do contexto ali, que fala de divindades e tal. Já que você não quer que eu use esse texto, eu vou citar o que Jesus falou. Pode ser? João 17, versículo 3. Em especial, quando Jesus fala a palavra monos. Você sabe o que significa monos em grego? Ali aplicada a Deus, o Pai, que está fazendo a oração ao Pai. Então ele chama o Pai de monoteos alentino, único Deus verdadeiro. O que quer dizer isso? Ali monos é sozinho, sem ninguém. Jesus coloca o Pai num grau de divindade superlativo, onde não existe nenhuma outra divindade igual a Jeová, o Pai de Jesus. Por isso que ele usa a palavra único, olha, monos, né? Sozinho, inigualável, sem companhia e tal. Então, junto de Deus, o Pai, não existe outro ser que é divino, que é igual ao Pai. É por isso que não existe trindade. Tá? Aí vocês vão usar, Jesus também é o único Senhor. De fato, junto de Jesus Cristo, na função de Senhor, no mesmo grau em que Jesus Cristo é Senhor, não existe outro ser pessoal igual a Jesus no contexto de senhorio. Por quê? Porque o único que foi designado por Deus diretamente para ser Senhor da igreja foi Jesus. Mas Jesus, quer dizer que Jesus é sozinho o Senhor da igreja? O Pai também não é? É isso mesmo. O Pai não é Senhor da igreja. O Pai é o Deus da igreja. 1 Coríntios 8,6. Isso aí eu não vou nem discutir. É um Deus abstrato andando lá pros cosmos, né, Adriano? Pessoal... Porque senhorio, veja, senhorio requer que ele age na igreja. Então você está dizendo que ele é um Deus, simplesmente só tem título de Deus, não faz mais nada. Entendeu, não? Deixa eu te ensinar, Adriano. Deus, além de ele ser Deus, Criador, ele é Senhor. Se Deus não fosse Senhor, sabe o que ele fazia? Ele criava a criação e deixava ela por conta dela. Mas como ele é Senhor, ele obriga ela a obedecer. Então, se Deus, Pai, não é Senhor da igreja, Deus dará. Tem um Deus lá no canto do cosmo, e beleza, ele não faz mais nada, ele não interrompe, ele não dá ordem, ele não faz nada.
Entendeu? Você acabou de falar uma heresia grave aí. Sobre o que você Não, e Você tem aquele desconectou que o pai, desconectou o pai da igreja. Ô, Isaías, posso fazer uma citação aqui dos autores? Eu estava lendo aqui, só para fazer um comentário dos autores. Eles são trinitários, como eu falei. Eu posso ler essas citações? São duas citações rápidas que eu separei aqui. Vai. Em Hebreus 1, do verso 5 até Hebreus 2, verso 18, a Bíblia Andrews, na página 1591, ela vai falar assim: narra a entronização de Jesus diante dos anjos e sua vitória sobre os seres espirituais caídos. E daí ele faz uma citação aqui de Efésios 6:12 e Colossenses 2:15, tá? Demonstra também as consequências disso para a salvação dos seres humanos. É uma referência a Hebreus 1, verso 5 até Hebreus 2, verso 18, ele faz essa citação. Na minha outra Bíblia de estudos, só voltar aqui, referente a Hebreus 1:10, ele vai fazer essa pontuação. A distinção de natureza entre a criação e o Criador. Deus não necessita de universo, mas a criação não pode existir sem Deus. Na Septuaginta, que Hebreus cita, Deus se dirige ao Filho chamando Senhor, conforme também o Salmo 110, verso 1. Continuando aqui na parte, o autor nota que ainda que a administração desse mundo foi conferida a anjos, não foi assim que a nova... Opa, desculpa. Desculpa, vou voltar. O autor nota que ainda que a administração desse mundo não foi conferida a anjos, não foi assim como a nova sociedade. O mundo novo será governado por Cristo junto com seus seguidores. Isso está na nota de rodapé da Bíblia do Russell Shedd, página 1707 e virando a página 1708. Tá? Então, eu quis trazer aqui pensamento de pessoas trinitárias sobre o texto do livro de Hebreus, que eu concordo. Sinceramente, eu concordo com o que eles falaram. Então, assim, eu tenho uma explanação e eu concordo com o que eles falaram, eu li aqui para vocês. É Hebreus 1? É isso aí, ele está falando sobre Hebreus 1 a 10? Não. Eu vou recapitular. A Bíblia Andrews, ela fala de Hebreus 1, do verso 5 até Hebreus capítulo 2, verso 18. Todos esses textos aí, ele fez a primeira citação da Bíblia Andrews. Esse texto que eu citei aqui, ele começa falando de Hebreus capítulo 1, verso 10, e ele fala até Hebreus capítulo 2, verso 5. Tá? Então, eu fiz essa citação de Russell Shedd e fiz a citação também aqui da Bíblia Andrews. Estou aqui com a Bíblia Andrews aberta, só para mostrar novamente que eu não estou... Está aqui a Bíblia Shedd. Está aqui as notas de rodapé. Se alguém quiser... Cadê? Fica meio fosco ali, não dá para ver. Mas se alguém quiser, eu pego e dou aqui, passo para vocês. Marcos Paludo, abre essa Bíblia Shedd aí lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Olha lá no comentário de rodapé o que é que ela diz. Lê para nós aí. Acabei de ler, eu leio de novo. Ó. Há distinção de natureza entre a criação e o Criador. Deus não necessita do universo, mas a criação não pode existir sem Deus. Na Septuaginta, que Hebreus cita, Deus se dirige ao Filho chamando Senhor. Ele faz aqui uma comparação conforme também o Salmo 110, verso 1. Tá? Então, isso está escrito, tu queria de Hebreus 1, verso 10, é exatamente isso que eu acabei de ler. Alguma dúvida mas assim o Marco Paludo, existe quanto Senhor? Conforme Filipenses capítulo 2, verso 11, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Sim, mas você não respondeu assim a pergunta diretamente. Eu estou perguntando o seguinte: existe quantos Senhor? Quantos? O Pai é um Senhor?
Jesus é outro Então, Senhor? Como é que é? Não, Como é não que é funciona? outro Senhor. Não é outro Senhor. Jesus, ele representa o Pai, por isso que ele é chamado Senhor. E outra coisa, Pai porque não é ele é Senhor. chamado Senhor, é porque a profecia, ele aponta, a profecia davídica aponta que nós teremos um rei. E o rei, ele é Vamos lá. chamado... Eu acho que você não entendeu direito. Para ficar mais claro, vamos lá. Eu vou estar saindo da live, Moisés, no horário, tá? Vocês aí. Viu, Davi? Deus abençoe. Obrigado aí, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Bom domingo. Tá bom, pode participar, tá convidado aí para todas as lives, tá? Que puder aí. Valeu. No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista.